Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Roda Viva da TV Cultura deixa de ser programa de entrevistas e se torna reality show. É uma transformação impressionante. O que interessa não é mais o que o entrevistado, o que o convidado tem a nos dizer e explicar, e sim o barraco, o conflito, a confusão entre entrevistadores e o convidado. Como se fosse o BBB ou a Fazenda. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, era o entrevistado. E alguns repórteres fazendo a ele perguntas complexas, de modo atrapalhado, com pitadas de opinião no meio. Na verdade, era uma pergunta, mas era também uma provocação disfarçada de opinião. E na hora em que o Ciro vai responder, a âncora corta a palavra dele, alegando que não queria que aquilo virasse um discurso. Gente, o Roda Viva já foi um dos programas mais importantes de entrevistas da TV brasileira. Um grande prestígio, uma grande credibilidade. O Brasil parava, pelo menos os jornalistas paravam, né? Os eleitores, no caso agora, que é realmente a quem interessa falar, para ver o que seria dito na entrevista no Roda Viva, seja quem fosse o convidado. E quanto à repercussão, então, aí continua o clima de reality show. Foi uma entrevista de 2 horas com o Ciro Gomes, tá? No entanto, a única coisa que está estampada hoje nos jornais e nos sites, a única chamada é essa saia justa que eu estou falando aqui, que aconteceu em dado momento do programa. O Ciro Gomes já é um cara irritado. Então, assim, os jornalistas fazem perguntas, parece que buscando que ele fique mais irritado ainda. Será que estão pensando que vai ter eliminação no programa? É porque quando tem eliminação no reality show, é claro que tudo é feito para que os participantes troquem farpas, se irritem. De repente, numa resvalada dessa aí, o cara acaba sendo eliminado. É por isso que os candidatos preferem ir nos podcasts, onde não são apertados pelos entrevistadores e podem responder à vontade durante 3, 4 horas de duração. O que nós precisamos é de um meio termo entre o podcast leve e extenso e a entrevista rígida, extensa também, porque 2 horas é um bom tempo. A gente precisa de um meio termo disso aí. Nós, eleitores, nós telespectadores, queremos ouvir o conteúdo, o que aquela pessoa que está sendo entrevistada tem a nos dizer. E não o que os repórteres pensam. Ah, mas o podcast é só pergunta boba. Tá bom. Mas os programas tradicionais de entrevistas só fazem pergunta complexa, difícil até de entender o que estão perguntando. No Roda Viva, tinha jornalista que pode ser muito bom para escrever. Com certeza, né? Porque você está ali, é um especialista, de escrever muito bem no jornal e tal. Mas é péssimo para falar. E não adianta achar que eu estou exagerando aqui. Perguntas longas, quase que convidando o público que está em casa assistindo a ir dormir, porque já é tarde o programa, né? O cara fica enrolando. Eu fico imaginando como é que vai ser na semana que vem, quando os candidatos à presidência da República começam a ser entrevistados na bancada do Jornal Nacional, ao vivo. O Bolsonaro vai ser o primeiro deles. Existe uma expectativa muito grande. Como é que o William Bonner e a Renata Vasconcelos vão lidar com o Bolsonaro? Espero que ninguém tente provocar o outro. Até porque nesse quesito, né, o Bolsonaro é mais provocativo do que eles. E a gente não quer uma luta, a gente não quer uma eliminação, a gente não quer barraco, a gente quer uma entrevista. Coisas do interesse do eleitor, que façam perguntas objetivas, claras, e que exijam uma resposta objetiva e clara, ao contrário do que foi feito no Roda Viva com o Ciro Gomes. Tem uma coisa que os jornalistas precisam entender de uma vez por todas. As melhores perguntas são as perguntas curtas e feitas claramente. Entrevista não é júri, pessoal, não é tribunal.
e muito menos reality show, dia de eliminação. Mas se eu tivesse que eliminar, nesse caso, eu eliminaria um daqueles repórteres, pelo menos. Daqueles que não sabem perguntar. O Ciro Gomes já é um homem irritado. Já tem essa imagem de alguém que não tem o controle emocional. E perdeu o carretel de novo com aquilo que o próprio Ciro Gomes chamou, durante o Roda Viva, de hostilidade. Por que vocês têm tanta hostilidade comigo? Ele perguntou. Ah, não é hostilidade, candidato, é que... A verdade é que deixam o entrevistado falar porque aqueles jornalistas querem mostrar que sabem tudo e existe uma briga velada entre eles, um duelo para ver quem é que sabe mais. E o entrevistado, mas gente, o entrevistado, espera, a gente está discutindo aqui. Não pode ter competição entre os perguntadores. Interrompem toda hora, que é aquilo que irrita não só os convidados, como também o público que está assistindo em casa. A gente pensa que vai sair uma resposta, quando está começando a entender o que o cara diz, vem um jornalista e faz uma observação. O cara começa a fazer uma pergunta, no meio da pergunta ele para a pergunta, vai para outro lado, dá uma voltinha lá, volta para aquela pergunta que você já não sabe mais o que ele está perguntando. Quando eu apresentava a Fazenda, eu lembro que o diretor gostava de me dizer que aqui nesse programa o centro das atenções são os participantes, não é o apresentador. Ele gostava de dizer isso, não sei por quê, mas tudo bem. E o que vem acontecendo é que essa filosofia de reality show se espalhou também por vários tipos de programas que não tem nada a ver com reality show. Mas só interessam os jurados, só interessam os entrevistadores, como aconteceu no Roda Viva. Quando o público em casa começa a entender, corta. Sem falar nos comerciais, tá? Sem falar. E agora vamos aos comerciais e voltaremos em seguida para ver o que o Ciro Gomes vai dizer sobre isso. Que já é uma coisa assim que as pessoas ficam pé da vida, porque, pô, a gente quer ouvir o cara falar aí, mas toda hora ficar parando. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso que eu estou falando aqui? Estou exagerando? Ou será que os programas de entrevista estão virando reality show também, hein? Vamos ver o que eles vão fazer com os outros candidatos que também vão passar pela bancada do Roda Viva. Espero que não façam a mesma coisa, porque nós não temos debates. Os candidatos não querem participar de debate. Debate também é uma coisa chata, né? Tudo com aquela regrinha, perguntinha, tempo para falar. Já é um outro lado da situação, é outro extremo. Mas eles nem querem participar dos debates, então nós não vamos ter um ou outro debate só. Nem sei se Bolsonaro e Lula vão participar dos poucos debates que vão ter. Aí essas entrevistas no Roda Viva, no Jornal Nacional, em outros telejornais, elas servem para a gente, como eleitor, conhecer melhor os candidatos e decidir em quem a gente vai votar, principalmente nessas eleições onde nós temos, nesse momento, uma polarização entre Bolsonaro e Lula. Mas temos uma grande parcela dos eleitores que gostaria de votar numa terceira via que não apareceu. Tem candidato, mas a gente não conhece direito o que a Simone Tebet pensa. A gente queria ouvir um pouco mais do Ciro Gomes para ver se ele tem ideias boas mesmo e outros tantos, mas não consegue. E quando parece que vai conseguir, eles cortam os caras no meio. Programa de entrevista definitivamente não é reality show. Muito bem. Quem nós vamos eliminar hoje? Ou melhor, quem nós vamos entrevistar no próximo programa? Eu aguardarei e fiscalizarei. Ok? Grande abraço para vocês, inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica.